Então, Xande, o que você acha que o aspirante espiritual precisa hoje para o seu desenvolvimento espiritual? É investir no sadhana. Sadhana é o maior investimento que o aspirante possa ter na vida dele. A partir desse investimento, todos os outros irão acompanhar. O sadhana é de suma importância desde o nascimento até a morte. Precisamos ativar nossa alma desde os horários auspiciosos de Brahma Muhurta, entre 3h30 e 4 horas, até as 6. A partir das 6, no decorrer do dia, temos que interligar todas as atividades a serem um sadhana. Esse sadhana realmente irá purificar o nosso coração e irá nivelar a expansão desse amor que tanto Swami disse e ter a experiência com o mundo nas atividades no decorrer do dia. A gente estava conversando um pouquinho sobre o trabalho que a gente pode fazer no meio ambiente e como é que a gente pode relacionar isso a um karma, a um sadhana e a uma dedicação a Deus. Todo o trabalho na Terra ele tem de ser feito como um sadhana. Por exemplo, o auxílio ao planeta, né, no qual executa-se uma tarefa no município de Cachoeira de Macacu, Japuíba. Utilizamos o trabalho de educação ambiental em valores humanos, cuja base principal é Satya, Dharma, Prema, Shanti, Ahimsa. Essa atividade é realizada dentro da comunidade e temos uma experiência muito agradável com os moradores, cujos resultados são de transformação, sem que se pregue uma cultura religiosa ou filosófica. Então, partindo desse trabalho de proteção, de preservação ambiental, nós também estamos preservando a natureza que somos. Você percebe que os moradores da comunidade, eles conseguem aplicar no seu dia a dia esse conceito do cuidado do meio ambiente e na relação que o ambiente bem cuidado é Deus e que nós também somos Deus? Isso. Quando se coloca educação ambiental, isto se refere à utilização do meio ambiente, o ambiente que somos, começando por dentro de nós. Partindo dessa limpeza interna, o ambiente externo também vai mudar. Então, o método que se usa para a transformação, sem que se agride qualquer cultura religiosa, através da sensibilidade, através do respeito e através do próprio exemplo, os moradores percebem que existe um aspecto divino nessa atividade. Então, eles percebendo isso, automaticamente eles são despertados para também transformar os seus hábitos. Essa experiência é muito agradável dentro da comunidade que se encontra. Você estava falando também da importância da encarnação de Sai Baba nesse momento e da oportunidade que todos nós temos em nos iluminar, da gente transcender o nosso ego através do sadhana, da disciplina. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim. Swami disse num discurso umas coisas que eu achei muito profunda. Ele disse que nós não estamos fazendo esforço suficiente para reconhecer a realidade que somos. E com isso nós estamos sendo humilhados pelo nosso próprio ego. Então, a partir do nascimento dele, na era de Kali, ele disse que esse é o momento ideal para conquistarmos a nossa natureza divina. Então, chega de brincadeira, chega de ser humilhado, chega de ser marionete. Devemos ser realmente o ser para amar e ser para servir. O que você entende sobre a gente ser humilhado pelo nosso ego, assim, contrapondo com a cultura, essa cultura materialista de hoje? Humilhado é o sentido de que
nós estamos sendo, na verdade, ridicularizados a todo momento por estarmos em atividades baixas às nossas almas, atividades que nos fazem realmente brincarmos um com os outros. E essa brincadeira, ela tem de acabar, porque nós temos que respeitar todos nós como um ser divino. Então, para excluir o ego das nossas atividades, o sadhana é de suma importância e a ligação com o Swami é fundamental para que ele possa remover essa parte grossa do nosso coração. E como é que você acha que a natureza vai nos cobrar essa displicência com que todos nós temos com a verdade, com o ensinamento espiritual que está em todas as escrituras sagradas? Como é que você acha que nós seremos cobrados? Na verdade, existe um grande medo da mudança, porque acha que a sociedade vai sempre cobrar. A sociedade, na verdade, que eu digo, é a sociedade maiábica, ligada à ilusão, mas nunca uma sociedade divina irá cobrar de nós. O que ele quer realmente que nós possamos ser essa sociedade, uma sociedade maravilhosa, cuja ela possa ser um espelho para a sociedade atual, no qual a maior parte dos seres não estão acreditando mais no que estão sendo falado nos governos, seja qualquer área afetiva, profissional e espiritual. Devemos realmente unificarmos as nossas almas com a alma eterna, para que possamos ter essa resposta dentro do nosso coração e aplicá-la na vida diária. Uma vida prática é fundamental para a transformação. E a organização SAI, ela tem este papel de difundir essa mensagem do Purna Avatar. Todos os aspirantes que se encontram dentro da organização não devem se sentir receiosos pela verdade, porque esta verdade, como diz Jesus, vai nos libertar de toda essa ilusão do cativeiro material. Como é que você acha que, por exemplo, uma alimentação vegetariana ou um satsang como esse que está acontecendo hoje aqui, como é que você acha que isso pode nos ajudar, pode acelerar o nosso dharma em relação a essa mudança do mundo? Todos falam em relação a uma família. Para mim, o satsang é uma família maravilhosa, cuja não dispersamos as nossas atenções e temos uma direção. Então, hoje, o que está acontecendo, a oficina, essa oficina é o satsang, ela está me inspirando a continuar para que eu possa nutrir e ter a experiência direto com Deus. Essa alimentação maravilhosa, alimentação feita por amor, pelos devotos, o serviço prestado, alimentação com cântico, tudo isso vai nos ajudar muito na transformação dos nossos maus hábitos. Como é que você acha que a gente pode expandir essa mensagem de Sai Baba? Sai Baba chegou no momento da organização de que a expansão é justamente esse é o momento mais importante da humanidade. Embora as expressões que se falam da sociedade, as coisas que estão ocorrendo, mas isto tudo é uma falsa criação. Nossos olhares estão voltados para essas coisas. Nós devemos retornar o nosso olhar e ver realmente o que está acontecendo, aquilo que a sociedade não nos mostra, mas o que está acontecendo é a expansão do amor que Swami está acelerando dentro do coração de todo mundo. Então agora é o momento de que todas as almas vão se livrar desse cativeiro, dessa servidão que tanto a mídia, a sociedade quer nos prender a esse conceito ilusório. Eu agradeço por tudo, a oportunidade de estar aqui no Centro SAI, neste satsang maravilhoso. Vou sair repleto de felicidade, de paz e que Swami possa entrar cada vez mais nos nossos corações
e fazer-nos verdadeiros devotos. Saram Shanti. Namastê. Mi nombre es Hernán Cornejo, soy de Perú. Trabajé en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, en Perú. Mi especialidad es psicología y filosofía. Y yo soy un trotamundos que estoy viajando por distintos lugares del mundo. Y en esta ocasión estoy acá en Chile y me siento muy feliz y gratificado porque estoy en un evento de Satya Sai Baba, el primer encuentro latinoamericano de adultos que lo está celebrando Chile. Y bueno, pues eso me trae a la mente por qué yo estoy en este camino. Y quiero contarles que yo conocí a Sai Baba en una forma sin darme cuenta, y lo conocí acá en Chile, a pesar de que soy peruano. Entonces llegué acá a Chile y por un gran amigo que se murió hace 4 años, Manuel Rojas, nos encontramos porque yo me había conocido con él en Francia, me conocí con él en Montecarlo. Y cuando vengo acá a Chile, porque aquí en Chile tengo una hija, me encontré con él y entonces nos abrazamos y él me dice, ¿qué vas a hacer? Yo quiero ir a comprar un artículo allá. Vamos. Me llevó en su carro, me abre la puerta, pasa mi carro, yo te voy a llevar en mi carro. En eso yo entro y al costado, ahí donde él dirige el carro, al costado, había una foto de Baba, de Sai Baba. Y yo lo miré y no me cansaba de mirar. Y él estaba mirándome, también me dice, ¿qué te pasa? No, ¿quién es él? ¿Un jugador? ¿Un rockero? Yo pensé de él por su cabello por su cabellera grande que tenía. Yo pensé que era jugador. Y él es jugador, futbolista. Y él sonrió y me dice, no. ¿Quieres saber quién es él? Me gustaría porque inmediatamente ya me interesé por él. O sea que ese era el primer indicador que yo tenía que conocerlo a Sai Baba. Y ahí empezamos a conversamos cerca de 10 horas. Yo me encontré como a eso de las 2 de la tarde y me llevó a su casa, estuvimos hasta las 3 de la mañana. Y ya me iba a regresar a dormir en la casa de mi hija y él me dice, no, te quedas acá. Dormí allí, me levanté a las 6 de la mañana y lo encuentro a él que está yendo a un cuarto y ahí veo la foto de Sai Baba que ya estaba conociendo quién era él y ahí él empezó a orar y todo eso me gustó porque yo siempre he estado pensando en Dios, todo eso me gustó, ya lo conocía Sai Baba quién era, pero lo más importante aquí, cuando empezó a hablarme, él me sacó un libro de Shirdi Sai Baba, que era el antecesor de Sai Baba. Me abrió y abre el libro de esta manera y encuentro la foto de Shirdi Sai Baba y parece que yo empecé a llorar. ¿Por qué? Porque a él yo lo soñé cuando tuve 22 años, cuando estaba en la universidad. Lo soñé a él y lo encuentro en ese libro. O sea que era Sai Baba. Y lloré, pero después lloré como 15 minutos. Llora. Y mi amigo Manuel Rojas me miraba, sonreía y él también le salían las lágrimas. Y ahora yo lo siento como que recién estoy conociéndolo a Sai Baba. Fue muy lindo, fue una emoción tan bella, tan interesante, que gusté muchísimo.
muchísimo, muchísimo. Sentí en el alma, me sentí feliz de haberlo conocido a él y de ahí empecé ya a seguir, a hacer un seguimiento. De ahí ya conocí el centro SAI de aquí de seminario, que está en seminario. Manuel me llevó y ya de ahí empezó mi vida espiritual. Empecé a amarlo a Sai Baba. Y después de los 5 años, pero yo no veía la forma como ir a la India, pero yo pensaba, algún día voy a llegar a la India, a conocerlo a Sai Baba en persona, eso quiero. Y luego viajé a Brasil, donde está mi hijo mayor, está viviendo allí. Entonces, cuando estuve ahí, mi otra hija que está en Perú, me llama por teléfono y me dice, papá, ya tienes un pasaje para viajar a la India. Y yo no creía. Y mi hija me dice, no papá, vas a viajar para su cumpleaños de Sai Baba. No puede ser, hija. Pucha, viaja y a los 10 días tuve que regresar de Brasil. Y luego me puse en contacto con la persona que le había vendido, todo, ya me puse en contacto y empecé a viajar. Y antes del cumpleaños de Sai Baba viajamos a la India con un amigo que ya se murió también, Hipólito Villavicencio. Viajamos con él, llegué a Plachanti y ahí llegamos al ashram. Y ahí lo conocí. Cuando empecé a verlo a Sai Baba, me sentí más pleno de alegría, de mucha paz. Y él hablaba en la mañana y en la tarde, y yo asistía en la mañana y en la tarde solamente para verlo a él, y tratando de ocupar la primera fila, hasta que en una de esas llegué a la primera fila. Y tuve con Sai Baba, le entregué una carta que me habían enviado, le entregué a las manos de Sai Baba. Allí él me miró, yo lo miraba, él me miró y me destrozó. Ese fue el segundo llanto fuerte que tuve. Lloré dentro del ashram, porque me sentía el hombre más feliz de la tierra al conocerlo a la divinidad. Ahí recién entendí quién era Sai. Y así estuve los 23 días. Y me tuve que regresar con pena, pero de ahí ya empecé a trabajar ya como devoto de Sai Baba, porque ya me convertí en un devoto de Sai Baba. Así lo conocí a Sai Baba. E como o senhor usa o conhecimento, a mensagem de Sai Baba na sua vida profissional ou para ajudar as pessoas? Claro. Lee toda la literatura de Sai Baba, y también de mi especialidad, también yo voy leyendo más libros para ser cada vez mejor, porque todas las enseñanzas de Sai lo estoy vertiendo más que nada en el hablar con la gente. Yo estoy hablando con la gente, hablo con los niños, hablo con los alumnos, voy a escuela, me presento en una universidad, trato de hablar, y en cada mensaje que doy le pongo algo de los valores humanos que está inherentes en cada ser humano. Eso trato de hablar con la gente de las calles. Subo a un taxi, en el taxi empiezo a conversar con el que dirige, con el chofer, le empiezo a hablar cómo debe ser el hombre. O sea que tratando de ya llevar los mensajes de Sai, de verdad, de rectitud, de paz, amor, de no violencia. O sea que ese es mi papel ahora. Y es más todavía, en este periplo que tengo yo viajando, he hecho un curso de coaching aquí en Brasil, y ahora estoy justo aplicando eso con las personas, y ese es mi papel. O sea que Sai nos dice, yo no he venido aquí a la tierra con la finalidad de formar un gremio, una organización. No, yo no he venido para eso. Yo he venido para que el hombre se dé cuenta quién es él. Y efectivamente, tenemos que darnos cuenta quiénes somos nosotros, porque somos imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, mucha gente se pregunta,
hay muchas religiones, entonces un poco que se confunden y piensan que su Dios es aparte, su Dios aparte. Dios es uno solo. Dios es uno solo. Es como muchos ríos llegan al mar. El mar es Dios. Entonces, esa es la connotación. Entonces, de esa manera es el que yo voy transmitiendo a la gente también para que pueda, más que nada, yo no voy a cambiar a nadie, yo no puedo cambiar, sino que el hombre llegue a conocerse a sí mismo, lo que decías ahí. Tienen que conocerse a ustedes mismos para poder llevar mi mensaje, porque ustedes son mi mensaje. Si nosotros somos imagen y semejanza de Él, entonces tenemos que llevar el mensaje. Y ese es el papel que yo estoy haciendo en todos los momentos de mi vida, o sea que en todo momento. El Senhor consegue praticar esta experiência com chicos? Sí, sí, sí. Yo practico Nos contou que hace en Brasil. ¿Puede hablar un poco sobre esto? Estoy yendo a las escuelas, tratando de hablar. La ciudad? En la ciudad de Carangola, allí ya he ido a 2 centros para hablar, también en la universidad de allí ya hablé también. ¿Y de qué hablas específicamente? Yo trato de hablar primeramente las preguntas que me hacen, como yo soy peruano, para que les diga algo de Perú, y ahí les voy hablando más que nada de la verdad, de las cosas interesantes que hay en el mundo, porque todas las cosas bellas, las cosas lindas, ahí está Dios, y Dios está en todo, en todo. Entonces esa es la transmisión que yo hago, y de paso también algunas preguntas que me dicen. Yo trato de que ellos piensen que son estudiantes, que deben prepararse, estudiar para ser mejores y que cambien ellos como personas. Ese es el que... ¿Y cuál es el papel de Perú en la transformación del mundo? El Perú, que es un país tan rico. Efectivamente. Mi Perú es un país inmensamente rico en todo, en todo, en todo. Tal es así que Antonio Raimondi, un italiano, llegó a Perú, empezó a viajar por todo el Perú y al final dijo que el Perú era un mendigo sentado en banco de oro. O sea que el Perú no tenía por qué ser un país del tercer mundo, tenía que ser un país próspero porque nuestro pasado incaico, el gran imperio incaico, es el que marcó historia en el mundo. Entonces nuestro imperio fue lo más grande, y recién ahora está saliendo a luz todo eso. Y por otro lado también el Perú es tan rico en sus verduras, en sus frutas, en su comida. El Perú es el primer país del mundo de la gastronomía, somos número 1 en el mundo. Y así por el estilo hay cosas tan lindas en Perú. Tenemos una de las maravillas del mundo, Machu Picchu. Y aparte, ahora están saliendo también otros vestigios que los arqueólogos están sacando a luz. O sea que el Perú milenario está nuevamente levantando. Ya la cerviz del pueblo peruano ya está levantando. Ya muchos están cambiando y conociendo su país. Com relação a Brasil, por que o senhor escolheu o Brasil para ter esta experiência? Exacto. E o que pensa da política? O senhor acredita que possamos superar todas as dificuldades? Yo pienso, de acuerdo a lo que Baba nos dice, que los problemas y las dificultades que tenemos los hombres o que tienen los hombres no es para que ya se humillen, se disminuyan y ya no pueden progresar, ya no. Son oportunidades que Dios nos da para que podamos mejorar como personas, como país. Entonces, bueno, que vengan los problemas, porque esos problemas nos van a dar para qué está sucediendo esto y qué debemos de hacer. O sea que es para que nos movamos, para que haya acción, porque nosotros somos buenos. Todos somos buenos. Cuando nacimos, venimos como somos almas inocentes, pero que lamentablemente el mundo que nos rodea
la sociedad que nos rodea, eso nos corrompe y caemos fácilmente en ese cuento. Y por eso muchos pensamos negativamente, pero todo depende de que si el hombre se da cuenta quién es él, cuando se da cuenta empieza a cambiar conscientemente, y ese cambio tiene que ser consciente, y eso es lo más grande. De esa forma nosotros cumpliremos el mensaje de Sai Baba. Vamos a cumplir para que se transforme la humanidad, para que haya amor, para que haya paz, para que haya la libertad e a vida mesma. Meu nome é Cristina Tomás Farias, eu sou professora, pedagoga, trabalho há bastante tempo com educação. Na verdade, eu trabalho como professora desde os meus 18 anos. Trabalhei na rede municipal, estadual e na universidade como professora. Quando eu estava na universidade, as minhas alunas perguntavam como trabalhar com os seus alunos as questões que os programas de educação não abordam, como a indisciplina, a violência, a educação para a saúde. E eu só falava sobre a minha experiência como professora, até que eu fui fazer um curso numa cidade vizinha e o facilitador do curso me perguntou se eu conhecia o Programa de Educação em Valores Humanos de Satya Sai Baba. E eu disse, olha, eu já ouvi falar, mas não conheço a fundo. E ele disse, mas você não é professora? Eu disse, sou. Ele disse, então eu vou te passar uma literatura sobre o programa de Satya Sai Baba. E me passou 4 livros editados pela Fundação Peirópolis de Educação para a Paz. E eu comecei a ler aqueles livros e me encantei. Um deles é Aulas de Transformação, da Marilu Martinelli, onde descrevia passo a passo o programa de Educação em Valores Humanos de Satya Sai Baba. E eu disse, nossa, é isso que as minhas alunas estão me pedindo. Então vi que havia uma sistematização, que era um programa que tinha uma metodologia que podia auxiliar naquilo que elas estavam perguntando. Então eu resolvi fazer um projeto de uma disciplina de Educação em Valores Humanos dentro do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pelotas, Faculdade de Educação, e para que elas viessem então buscar esse conhecimento e trabalhar com esse programa. Quando eu montei esse projeto, que foi aprovado por unanimidade na Faculdade de Educação, tanto pelo departamento como pelo Colegiado da Pedagogia, eu não imaginava a dimensão desse programa. Eu vi que era um bom programa de educação, mas eu não tinha ideia de tudo que ele ia alcançar. Então começamos a trabalhar no semestre seguinte. Aí no semestre seguinte, quando foi abertas as inscrições para essa disciplina, que era uma disciplina optativa do currículo da pedagogia, ou seja, as alunas optavam por algumas disciplinas que eram oferecidas nessa modalidade. E muitas vinham para a disciplina de Educação em Valores Humanos. Mas não era obrigatória, então mais valor ainda tinha, porque elas elegiam vir para fazer essa disciplina. Enfim, dali começou toda a transformação. Eu posso dizer que começou primeiro pela minha autotransformação, tanto como pessoa, como mãe, como filha, como todos os papéis que eu assumo, né, na sociedade, e principalmente naquele caso na universidade como professora. Fui redimensionando toda a minha prática, foi mudando tudo e a minha postura também foi mudando a partir de trabalhar com esse programa. Então o que eu tenho a falar é que, além dele ser uma ferramenta eficiente, eficaz, para todos os professores e alunos de todos os cursos, não só da pedagogia, de todas as formações, de todos os profissionais, de todas as áreas, ele vai trabalhar muito a autotransformação. Porque depois de trabalhar com o programa de Educação em Valores Humanos, não tem como a gente ser a mesma pessoa, em todos os lugares que a gente atua. Então, para mim, eu digo que eu fui uma professora até conhecer EVH, Educação em Valores Humanos, e outra a partir daí. E deu como a gente falaria agora numa linguagem de internet, né? Deu um plus na minha
na minha carreira esse programa, sem nenhuma dúvida. Bom, atuei nele dentro da faculdade, dentro do curso, por 11 anos, porque então me aposentei. Durante 11 anos foram 21 turmas de Educação em Valores Humanos dentro da universidade, formalmente dentro do curso. E essas turmas fizeram toda a diferença nos seus estágios e hoje na sua prática como professoras da rede, tanto particular como municipal e estadual. Sem dúvida alguma, porque eu tenho contato até agora com essas professoras, ex-alunas. Mas ele foi além, porque 2 anos depois de estar instituída a disciplina, as alunas vieram me procurar, já então professoras, para que a gente criasse um programa de expansão, para levar um projeto de expansão da universidade para levar esse programa para as escolas. Então começamos a trabalhar e dar cursos para professores da rede, tanto particular como municipal e estadual. E isso acontece até hoje. Eu me aposentei da universidade em 2011, depois de 35 anos de carreira, mas continuo com esse trabalho dentro da Faculdade de Educação, de uma forma voluntária, e ele é oferecido tanto para alunos da universidade como para professores ou profissionais de todas as áreas que se interessem por essa formação. Hoje nós temos lá um núcleo de Educação em Valores Humanos funcionando dentro da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas, um núcleo do Instituto Satyasai de Educação do Brasil. Porque aí conhecemos que havia um instituto no Brasil que assim, organizava o trabalho desse programa em todo o Brasil. Então nos juntamos a esse instituto, hoje nós somos um braço do instituto, somos um núcleo. Os braços do instituto são os núcleos de Educação em Valores Humanos distribuídos pelo Brasil todo. E nós em Pelotas somos um núcleo, então não estou mais como a única professora da disciplina, que era o caso, mas nós temos um núcleo que hoje conta com 13 pessoas e que trabalha com esse programa todo ano dentro da Faculdade de Educação. Um semestre nós oferecemos cursos e o outro é grupo de estudos. Então nós estamos sempre estudando e sempre nos aperfeiçoando para fazer esse trabalho. E depois de estar trabalhando 4 anos com o programa, dentro da universidade, eu tive a oportunidade de ir à Índia e conhecer pessoalmente Satyasai Baba. Então, nessa experiência, que para mim foi ímpar, foi uma coisa assim, porque eu conheci o programa através de leituras e de tanto o Livro Amarelo como outros, inclusive da organização Satyasai ou do Instituto, mas eu não conhecia pessoalmente o criador desse programa, que é Satyasai Baba. E eu tive a oportunidade, pela primeira vez em 2006, ter o contato direto com ele, então, e entender que a dimensão daquele trabalho era muito maior do que eu imaginava. Porque esse programa, ele é um programa de educação, mas ele vai trabalhar tanto a área do conhecimento secular, ou da educação acadêmica, e a educação espiritual ou interior. Nós costumamos dizer que esse programa é como um pássaro de 2 asas, onde uma asa é a educação acadêmica e a outra asa é a educação interior. E um pássaro não voa sem 2 asas. E normalmente, eu mesmo como professora há muitos anos, sei que normalmente, geralmente, as escolas, as universidades acreditam que esse pássaro possa voar com uma asa só. Mas desde que eu conheci esse programa, eu hoje digo com certeza que o pássaro só voa com 2 asas. Então nós precisamos estar o tempo inteiro trabalhando a educação espiritual e a educação acadêmica de mãos dadas. Só assim as pessoas vão crescer e vão ser profissionais de qualidade e principalmente humanos, que hoje nós estamos precisando muito. Eu costumo dizer nas aulas, nos grupos que eu trabalho, que em geral existem bons profissionais até, mas que eu chamo de técnicos naquela área.
técnicos da educação, técnicos da medicina, técnicos da engenharia, técnicos da advocacia e qualquer outra da administração, e aí vai. E não humanos. Não necessariamente humanos. E para ser esse pássaro das duas asas, nós precisamos de um bom técnico e um bom ser humano. E então nós vamos estar atendidos integralmente na área que a gente procura. Então, por isso que esse programa fez toda a diferença. E estar na Índia, na presença do criador do programa, me fez sentir tudo isso, a magnitude desse programa, que vai muito além do conhecimento. Ele, inclusive, não é um programa somente teórico, ele é teórico prático, porque ele vai mexer justamente com as nossas coisas internas, aquilo que nós precisamos transformar em nós, transformar as más qualidades em boas qualidades, para que nós possamos crescer como seres humanos. Porque, como a gente já ouviu falar várias vezes, por mais de um teórico até, nós somos seres nos tornando humanos. Ainda não somos seres humanos em excelência, mas estamos nesse caminho e esse é o desafio, nos tornarmos verdadeiros seres humanos. Eu vivenciei uma experiência em sala de aula com a minha monitora, que eu tinha sempre uma aluna que me monitorava quando eu trabalhava com essa disciplina de Educação em Valores Humanos, e eu costumava colocar dentro do livro que a gente estava trabalhando, costumava colocar como um marcador de livros, onde tinha a foto de Satya Sai Baba. Como era um livro de EVH, eu colocava aquele marcador de livro com a foto dele. Um dia, chegando na aula, quando eu abri aquele livro, caíram 2 marcadores no chão. Não tinha como, porque só tinha um. Mas a minha aluna, essa monitora, estava ao lado e viu também. Aí ela disse, mas o que? Tu visse, Cristina? E eu disse, claro. Então, eu senti aquilo como ele me mostrando, eu estou aí contigo, né? Tu não está só, esse trabalho é nosso. Então, realmente, eu senti ali que ele estava totalmente presente, embora naquela época eu não conhecesse o Instituto Satya Sai do Brasil e muito menos a Organização Satya Sai do Brasil. Então, eu sempre conto isso para as pessoas e digo que era uma conexão totalmente direta dele comigo, que estava trabalhando com o programa dele. Aí também eu comecei a perceber tudo isso que falam, né, de Satya Sai Baba, que ele é um ser muito especial e realmente um ser divino. Porque só os seres divinos nos proporcionam essas experiências que mostram, né, que eles estão presentes em todo lugar que se está trabalhando com esses ensinamentos. Outra coisa que eu acho importante é que esse ensinamento, além de ele se refletir na minha vida pessoal, como eu falei, familiar e profissional, ele se reflete em toda a minha volta. Meus filhos, eu tenho 3 filhos, homens, tenho 2 netos, e todos eles são tocados de alguma forma por esses ensinamentos. Eu tenho certeza que eu qualifiquei muito a minha educação com os meus netos do que era em relação aos meus filhos, eu falo do ponto de vista espiritual, né? E a minha neta desde pequena é muito encantada por Satya Sai e para ela tem como um amigo, né? E quando pergunta para ela, um dia eu perguntei para ela, o que é Satya Sai Baba para ti? E ela disse, ele é meu rei. Eu achei o máximo, porque normalmente as crianças têm como rei os super-heróis, que a mídia divulga, né? E para ela me dizer que Satya Sai Baba era o seu rei, eu achei maravilhoso, porque o rei que ela considera rei é um ser divino, é um ser espiritual e é um ser que vai ajudá-la a crescer como pessoa, como ser humano. Então, para mim, como vó, isso foi muito gratificante ouvir da minha neta, que ele era seu rei. Então, acredito que, sem uma questão de fanatismo, mas a gente tem que reconhecer o que esses seres divinos contribuem com a nossa vida e com a nossa evolução. A própria Satya Sai Baba diz que todos estão dentro de nós, né? Que a divindade está dentro de nós. Mas nós ainda precisamos ter uma referência. E para mim ele é uma referência em todos os aspectos da minha vida. E eu só agradeço.
Hoje, diante desse caos que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas na humanidade, mas no Brasil que a gente vive mais de perto, que está muito acelerado o caos, eu vejo isso como uma falta de valores humanos. Então, eu só vejo a saída através do resgate dos valores humanos. E tem que começar aonde? Pela família e pela escola, onde essas crianças começam a despertar esses valores que são inerentes a todo ser humano, mas que pelos estímulos externos eles estão deixando escondidos, adormecidos esses valores humanos, e o que está aflorado são os antivalores. Então as pessoas hoje vivem muito antivalores. Então a nossa obrigação como educadores, e quando eu falo educadores não estou falando só de professores, estou falando de pais, de amigos, de irmãos, de vizinhos, de todas as pessoas, porque o tempo todo educamos e somos educados. Então, para mim, a obrigação de todos esses educadores é despertar os valores humanos dentro de cada um, e desde a mais tenra idade, desde o bebê na barriga da mãe. E acredito que esse é o nosso dever como educadores. E também acredito que essa é a saída para esse caos que nós estamos vivendo. Não é por decreto que isso vai acontecer, mas é pela transformação de cada um que vai reverberando e atingindo e alcançando e tocando o coração de todos que estão na nossa volta para despertar esses valores internos. Isso é o que eu acredito. Não acredito que vá mudar sem o despertar dos valores humanos inerente a todos os seres humanos. E especialmente no Brasil, mas no mundo inteiro. É isso que eu acredito. E tenho esperança que isso vai acontecer. Que nós estamos num momento tão acirrado, tão caótico, que daqui nós só podemos subir para um momento luminoso, porque do jeito que está. Né? E para encerrar, vou falar de uma metáfora que nós usamos no programa de EVH, é que todos nós somos uma lamparina. Então lá dentro de nós, essa lamparina está acesa, mas todos os estímulos internos que não são bons, eles acabam envolvendo o vidro dessa lamparina com uma fuligem. E essa luzinha fica lá dentro apagadinha, porque ela está escondida por essa fuligem que encobre o vidro da lamparina. E o papel dos educadores é remover a fuligem, para que essa luz se propague novamente e ilumine o mundo como nós merecemos. Que o nosso principal objetivo aqui é ser feliz. E para isso, todos nós temos que estar com a nossa luz extremamente vibrante, resplandecente. Sairão. Meu nome é Andréia e eu sou do interior de São Paulo e tive a felicidade de conhecer o Sai Baba lá na Bahia. A primeira vez que eu vi ele é uma história bem interessante. Eu fui fazer um trabalho em Porto Seguro e a gente foi jantar numa soparia. Quando eu cheguei lá nessa soparia, tinha uma foto muito engraçada de um cabeludo, né? Um black power assim. E daí quando eu olhei e perguntei pro dono do estabelecimento, falei, quem é esse cara maluco aí? Daí ele falou sério assim pra mim, Sai Baba. Daí eu caí na risada, né? Falei, Sai Baba? Ainda achei engraçado o nome. Ele falou, não, ele é um guru na Índia. Eu fiquei assim, né? Dei mais risada, aquela figura interessante, né? E depois disso, o Sai Baba começou a aparecer muitas vezes na minha vida. Primeiro eu comecei a namorar um menino que tinha foto do Sai Baba em casa. Daí eu fui num centro espírita que tinha foto do Sai Baba. E todo lugar que eu ia, tal do Sai Baba aparecia. Fui trabalhar e o meu diretor lá, o meu chefe, mudei de trabalho, né? E ele era devoto do Sai Baba e sempre queria me contar a história do Sai Baba. Eu escutava, né, com carinho, mas para mim não fazia muita diferença. Até que depois de 2 anos eu estava um dia na fila do restaurante, era um restaurante natural, e tinha um livro
Um livro, nossa, daí com a foto do Sai Baba. O livro olhou para mim, eu olhei pro livro, eu falei, eu vou ver quem é esse tal de Sai Baba. Quando eu abri o livro, estava escrito assim, uma mensagem bem direta para mim, assim. Você que está procurando um caminho espiritual, né, ainda não tem certeza do que é, esse livro é para você. Nossa, aquilo mexeu comigo, fiquei toda arrepiada assim, e eu levei o livro. E era um feriado, e num dia eu li o livro. É um livro que chama Transformando Corações. E nesse dia que eu li o livro, eu senti um sentimento que é muito difícil expressar em palavras, mas era como se fosse uma gratidão muito imensa, assim. Que eu ficava agradecida pela minha mãe, agradecida pela vida, e daí eu olhava para a foto, né, que tem no livro, que é do Sai Baba, e eu olhava e ele olhava para mim com aquele olhar profundo da capa do livro. É muito interessante. E eu chorava. A partir desse momento, eu virei devota do Sai Baba. No ano seguinte, eu comecei, isso foi no final de 2008, daí em 2009 eu comecei a frequentar o Centro Sai de Amaralina, onde tem pessoas maravilhosas e muito amorosas. E quando eu comecei a frequentar lá, o pessoal estava falando de uma viagem para a Índia. E daí perguntaram para mim, você quer ir para a Índia? Daí eu falei, eu não sei, né, nem vou ter férias agora, nem ter dinheiro. Não, vamos com a gente gente vai cantar para Sai Baba. E assim, para não me delongar muito, eu achava isso meio impossível, mas eu participava dos ensaios, né, que estava tendo no centro. E no trabalho era meio impossível, né, como eu não ia ter férias, nada, mas eu sentia aquele chamado e as pessoas ainda continuavam falando para mim, você vai? E daí eu comecei meio que a acreditar, né? E daí cheguei um dia pro meu chefe, porque eu tinha que pedir a liberação dele, né? E falei para ele assim, e se você não quer evoluir espiritualmente, eu quero. Daí ele falou, então tá bom, pode ir, vai para a Índia. E daí eu fui. Foi uma viagem assim que transformou realmente minha vida, que foi a apresentação, né, dos brasileiros no dia do Guru Purnima. Também aconteceram várias coisas até eu conseguir chegar lá, né? Até o último momento eu não sabia se eu ia, não ia, mas eu fui. E fui agraciada com aquele momento que é assim, nossa, foi maravilhoso, fantástico, foi um dos maiores deleites assim da minha vida, poder estar em frente do Sai Baba e cantar, foi um amor assim tão maravilhoso que eu chorei o tempo todo na apresentação. Saíra. Mas é assim uma coisa que depois que você sente, que você vê que sua vida e a de todo mundo é muito mais, né? Ela é muito mais do que esse momento materialzinho que a gente pensa que é só isso e pronto. Você começa realmente a acreditar que a energia do universo, das pessoas, realmente é uma coisa muito maior e inexplicável. É muito difícil. Eu escutei outro dia um senhor contando que é difícil a gente pôr palavras mental, né, trazer para a parte mental, porque é uma coisa além da mente. Por isso que é difícil explicar, né, essa energia, esse sentimento que a gente sente. E a partir desse momento que eu voltei, fui lá, foi maravilhoso com essas pessoas que eu encontrei lá da Bahia, que foram comigo, me acolheram. Eu comecei a participar mais ativamente, né, dessa vida do Sai Baba. Comecei a fazer serviço, participar, né, na verdade, dos serviços, que o pessoal lá é bem ativo nisso, lá em Salvador. E comecei cada vez me sentir melhor. Muitas coisas na minha vida mudaram. Eu era uma pessoa bem material mesmo, né, bem ligada a muitos vícios, e fui deixando um pouco eles para trás. Às vezes indo um pouco na vida material, um pouco na espiritual, a gente faz, né, passa por isso mesmo.
e cada vez fui me sentindo melhor. E desde então eu nunca mais fiquei um dia sem pensar no Sai Baba, né, nessa energia, na verdade que existe por trás do universo e como isso é importante para nós, na nossa vida. Tão importante quanto você ter qualquer coisa, isso é muito, muito maior. Muito maior. Às vezes você ouvir alguém falando disso, não parece tão real. Mas depois que você sente, você tem que sentir. A transformação não tem como deixar de ser, né? E daí eu venho participando, né? Já faz 10 anos agora, cada vez mais feliz, mais ativa, né? Eu fiquei muito tempo bem ativa lá no Centro Sai de Amaralina, encontrando essa família. E além disso, minha vida mudou muito como eu comecei a tratar as pessoas, receber a minha família mesmo. Lá na Salvador as pessoas são muito amorosas e eu vi esse exemplo, sabe? Como você pode mudar a sua vida tratando as pessoas de maneira mais gentil, de uma palavra mais amiga, de um abraço, faz uma diferença. Daí eu comecei a fazer isso muito na minha família e percebi até o retorno deles. A minha mãe mesmo, minha mãe era uma pessoa muito fria, começou a ser mais amável, mais calorosa. E eu acho que a transformação parte da gente, né? E no trabalho também, com as pessoas do trabalho. E sempre buscando aplicar de alguma maneira essa mensagem de Sai na minha vida, que é amar a todos e sirva a todos, né? Às vezes é um pouco difícil. Muitas vezes, na verdade, né? Mas eu tento aplicar. A gente lá fazia vários sevas tanto direto, né? Você ir para algum asilo, ou fazer alimentação, distribuir alimentação para as pessoas de rua, ou visitar as crianças com câncer. Mas qualquer seva, assim, só o jeito de você tratar alguém que está do seu lado de maneira diferente, já é um seva, né? Um serviço, um trabalho. E o mais importante é que isso traz o bem para você. Eu sempre falo isso para minha mãe. Se as pessoas percebessem o bem que é você fazer para os outros, para você mesmo, todo mundo ia fazer. Porque todo mundo quer ser feliz, né? Essa é a verdadeira realidade. E se você perceber nessas gotinhas de felicidade que Baba dá para você quando você está em sintonia, né, com o momento do agora, com a natureza, com as pessoas, né? Você cada vez vai querer mais e mais isso. É bem interessante. E por mais agora que eu voltei para o estado de São Paulo e perdi esse contato, né, com Salvador, com o Nordeste, com Pernambuco também, que eu tive uma boa experiência lá, eu ainda tento resgatar isso sempre comigo, né? E busco isso no meu dia a dia, principalmente tento manter uma disciplina de acordar de manhã, e agradecer o dia, e pôr essa energia para o meu dia a dia, porque no mundo, né, em Sansara, né, como diz Sai Baba, nessa travessia de Maia, né, você se vê constantemente envolvido pela ilusão, né? A ilusão que é a competição entre as pessoas, a ilusão que quanto mais você tem, melhor é a sua vida, a ilusão de que você é separado do outro, né? Então você poder buscar isso no seu dia a dia é muito importante. E não é que é facinho, não, é bem difícil, mas se você tem uma fé, sabe, tudo começa a ser bem diferente. Assim, as coisas começam a fluir na sua vida, se você realmente acredita e aplica isso, né, a ação, né, que fala, um alinhamento entre pensamento, palavra e ação. Isso realmente é muito importante e muda a vida. É isso. Vamos sair. Sairã.
Então, uma história interessante é quando eu estava, uma das vezes que eu fui para a Índia, né? Depois, então, foi em 2009 e depois eu voltei em 2014. Baba já tinha saído do corpo, né? Tava aqui, né? Ia falar indo embora ele não foi. Ele tá aqui com nós, no nosso coração. Então, uma coisa que eu queria contar é isso também, dessa coisa da morte, que Sai Baba, um dos aprendizados que eu venho tendo bastante, né, com os ensinamentos do Sai Baba, que a gente é além do corpo, né? Que a gente é luz e amor e que aqui é só uma passagem mesmo. Quando você começa a perceber isso, assim, você, né, acredita e estuda, você tem, né, começa a compreender que realmente é isso, a sua relação com a morte muda bastante. Eu percebi isso quando meu pai, né, também desencarnou e eu já consegui ter isso muito mais tranquilo dentro de mim, sabendo que ele estava no meu coração e que não tinha acabado, né, que a gente vê a morte como um fim, né. Então isso eu aprendi bastante com o Sai Baba, essa relação da morte que é bem difícil para nós, né, aqui do Brasil e tal. E uma outra coisa que eu aprendi bem legal, foi na viagem na Índia, que eu, em 2014, que estava lá no Seva, né, no serviço da cozinha, acordava cedo, ia lá picar lá, você não entende muito porque você está lá fazendo e de repente você começa a sentir algumas coisas. E uma das coisas que eu senti, assim, depois que eu passei a manhã toda picando legumes, que eu saí, né, da cantina lá, do ashram do Sai Baba, cada passo que eu dava, eu sentia que era ele que dava. Que naquele momento, você tem que estar naquele lugar. Que cada momento tem um motivo e não é por acaso. Então, o passo que você está dando agora é o passo que você tem que dar. Isso foi muito, muito forte assim dentro de mim. E eu senti uma conexão com o mundo muito grande. Então, não se chateie com algumas coisas que acontecem no caminho, porque isso exatamente é o que tem que acontecer. E você tendo certeza, né, e tá conectado com o momento presente, sabendo que esse é o lugar que você tem que estar, tudo parece que fica bem mais leve. Você ter essa aceitação, né, desse momento. E aí teve várias outras coisas que eu passei por Sai Baba, uma outra historinha também que foi lá, só para aproveitar o gancho da Índia. A gente foi num orfanato, né, que é onde produz a Marita, né, quem conhece um pouco da história, se você não conhece vai procurar, que é interessante. Lá me falavam que tinha uma estátua do pé do Sai Baba, né, assim com a sandalinha, que você sentia o cheiro de jasmim. E a gente foi visitar o orfanato, estava fechado, mas a mulher abriu uma exceção, vocês podem conhecer. E eu já senti aquele deleite, né? Você toma um melzinho lá, que é uma marita, né? Que é... E para mim foi assim, olha, parecia que eu estava no céu. Foi assim um momento assim que eu olhava para todo mundo e você não tomou ainda, então tome. Eu fiquei assim, sem palavras, assim, numa felicidade, e eu queria, né, passar essa felicidade para todo mundo. E foi maravilhoso, e saímos lá do orfanato e entramos no táxi que a gente ia para outra cidade. Nesse momento, eu e minha amiga Estelinha, que é a grande devota de Sai Baba, que fez a viagem na Índia comigo, maravilhosa, e olhamos pro pé e vimos que a gente estava sem chinelo. Daí, nossa, cadê seu chinelo? Cadê? Oh, já tinha andado alguns quilômetros. Oh, motorista, esquecemos o sapato. Todo mundo do carro estava sem sapato. Vamos voltar pro orfanato. A gente ainda não tinha visto, né, o pezinho do Sai Baba. E daí, quando a gente vai lá, voltar pro orfanato, a mulher que trabalhava lá tinha sumido e estava lá embaixo, perto do rio. Tem um rio lá, né? É muito bonito o lugar, vale a pena. Vamos lá conversar com ela. E onde a gente chega,
na estátua do pé de Sai Baba. E o cheiro de jasmim. Foi muito bom, assim, essa lila foi bem divertida, né? Que a gente não tinha visto, né? E foi lá para ver, e daí ele falou, pode voltar aqui. Foi bem gostoso mesmo. Se você se deixar, né? Acontecem coisas muito boas na sua vida. E com tudo, né? Esse foi um exemplo da Índia, mas se você souber aceitar, assim, e saber que o fluir da sua vida, que você tem aquele caminho que às vezes pode ser tortuoso, às vezes mais reto, mas que é o caminho, que é o seu caminho. E é o caminho certo, né? Cada um tem o seu caminho. É isso, Sairã. Meu nome é Mariazinha. Eu conheci Sai Baba em 1981, através do meu irmão Moacir. Ele descobriu através de uma reportagem num jornal sobre Sai Baba e ele logo se interessou. Mas em 81 ele foi à Índia, conheceu Sai Baba e trouxe essa informação para mim. Mas eu entrei muito em choque com isso, porque eu sempre fui muito Jesus. Eu dizia que eu era assim com Jesus. Eu e ele conversava com Jesus e tudo para mim era Jesus. Eu entrei numa luta interna comigo. Eu não posso deixar Jesus e caminhar com outra pessoa que eu não conheço. Mas ao mesmo tempo o Baba foi me respondendo, ele foi dizendo que ele não era outra pessoa, que ele e Jesus eram a mesma coisa. Mas eu insistia em dizer como deixar Jesus. Ele me disse, você não precisa deixar Jesus. E aquilo foi penetrando, foi entrando, e eu realmente assumi os dois, todos os dois eram meus amigos. E logo a seguir houve um seminário, se não me engano, o primeiro seminário da organização. Nós fomos, e no momento em que a meditação foi conduzida por Moacir dentro desse seminário, houve um momento naquele finalzinho em que a meditação se encerra, né, aquele encontro, Deus e eu, quando Moacir repetia, eu sou Deus, Deus sou eu senti. Eu estava com os olhos fechados, eu vi assim uma cabeleira enorme, né? Eu já conhecia Sai Baba de foto. Eu vi aquela cabeleira enorme na minha frente e foi se aproximando de mim, aquele rosto foi se aproximando de mim. E eu de olhos fechados, eu senti aquela cabeleira, aquele rosto penetrando por dentro de mim. E naquele momento eu disse, eu sou você e você é eu. Isso internamente, eu falei para Sai Baba isso. E a partir daí a gente começou a caminhar, né? Houveram outros encontros, a gente começou indo a Vila Isabel, conheci Vila Isabel ainda na antiga sede. Conheci Vila Isabel, né? Conheci as pessoas lá, o professor, o Willington, né? Diva, eu queria Como foi a sua sensação quando você viu o Sai Baba pela primeira vez, quando você esteve na Índia? Aliás, estivemos no mesmo quarto. Sim, olha só, não vou me lembrar, a partir desse momento em que eu falei de Jesus, quando eu fui à Índia, eu fui em 92, quando o Baba veio para o Darshan, ele veio, Baba passou, deu a volta, no retorno dele para casa, eu não vi Sai Baba, eu vi Jesus. Era uma figura esguia, alta, com aquela roupa clara, né, rústica, uma corda amarrada na cintura, aqueles cabelos compridos, eu vi de costa caminhando. Quando ele caminhou,
E eu senti que ele me disse, ele fez aquilo para me provar realmente. Isso foi o quê? Um sonho? Não, isso foi real. Você viu na Índia? Eu vi Você na teve uma Índia. visão, tá? Eu vi na Índia isso. Isso foi Você viu o Sai Baba passando e aí você Ele teve... entrou como Sai Baba e quando ele saiu do darshan de costas, ele era Jesus. Então, ele me mostrou isso claramente. Naquele momento eu senti, era, né, mais uma vez, a resposta dele. Eu sou todos os nomes, eu sou Jesus. Aquilo foi muito forte para mim, muito forte mesmo. Nós tivemos entrevista também, na ocasião ganhamos, né, pacotinho, saquinho de vibute, eu consegui passar a mãozinha nos pés dele. É muito gratificante. O que mais, Senhor? Tem uma outra passagem bem forte. E o que Sai Baba transformou na sua vida? Se tem algum milagre que gostaria de contar? Não, transforma. Eu me dediquei completamente à organização. O que você fez na formamos o centro, né? Até a esposa da Maria, professora, a esposa do professor Hermógenes, que incentivou muito Moacir a abrir um centro em Niterói, e nós começamos o centro em Niterói em 1989. Fizemos 30 anos agora. E nós começamos ali. E logo foram agregadas pessoas e eu me identifiquei muito. Realmente me vivi para isso. A minha parte espiritual é essa, né, até hoje. Existe uma coisa também que aconteceu também muito forte, que é essa que eu estava querendo lembrar. Quando nós fomos à Índia, nós levávamos cartas, muitas cartas das pessoas que pediam para que entregássemos a Sai Baba. Nessa ocasião eu levei aproximadamente 50 cartas. E toda vez que nós íamos para o darshan, eu levava essas cartas. Ele passava, eu levantava as mãos para entregar, ele passava, não olhava, não pegava as cartas. E conversando no quarto com outras pessoas, e algumas pessoas me disseram, você escreveu, você colocou sua carta ali? Eu falei, não precisa, ele sabe do que eu preciso, ele sabe. E levava e ele não pegava. E as pessoas insistiam, Mariazinha, coloca. E eu resolvi. Mas como eu sempre pensei dessa forma, Deus sabe do que eu preciso, eu não preciso ficar pedindo. E nessa carta eu fiz uma carta pedindo paz para os filhos, para os meus filhos, para minha mãe no caso, familiares. Eu trabalhava num centro espírita, Maria de Magdala, pedi que protegesse também aquelas criaturas e no centro que nós estávamos começando. Assim, e terminei com a frase, que todos os seres em todos os mundos sejam felizes. Fechei aquilo e levei. Nesse dia, Baba pegou as cartas. Eu nem levantei, estava no colo as cartas e ele abaixou a mão e pegou as cartas. No dia seguinte, quando eu acordei, eu senti, estava com a Eli de Vila Isabel estava comigo. Quando eu abri a porta que saímos, eu não via aquelas casas, eu via um todo, era uma coisa só. Era como se fosse uma luz intensa, não dava para ver casas. Aí falei para ele, eu não sei por que eu estou vendo isso. Aí fomos lá para o darshan, né? Sentamos lá e quando Baba passou, eu perguntei a ele. Mentalmente eu perguntei, Baba, por que eu estou nesse estado de paz, de muita paz? Ele falou, você não lembra o que você pediu na carta? Naquele momento, eu pensei que ele estivesse dizendo, não, você está merecendo porque você pediu pelos outros. Porque eu não coloquei meu nome ali. Eu não pedi por mim. Você não se lembra do que você pediu ontem? Eu falei, não, mas eu não fiz. Eu, conversando com ele, eu não fiz nada demais. Eu pedi pelas pessoas.
E fiquei com aquilo na cabeça, a resposta não me convenceu, né? Eu não entendi a resposta. E voltamos para o Brasil. Esqueci até daquilo. Quando, um ano após, eu e Paulo Maurício estávamos fazendo um círculo de estudo em Niterói, abrimos, né, o livro e começamos a fazer dentro, que eu não me lembro mais qual foi o tema que lemos, mas dentro do tema dava para eu comentar essa passagem com Paulo. Éramos só nós dois fazendo círculo de estudo naquele dia. Então eu contei essa história. E que eu fiquei sem saber, achando que ele estava achando que eu tinha feito uma, né? Pedindo pelos outros, por isso eu merecia aquele estado. Paulo Maurício disse a mesma coisa. Baba falou através de Paulo Maurício. Mariazinha, você pediu por todos os seres. Aí que a ficha caiu. Eu pedi por mim. Eu sou um ser do universo. Quando eu fiz aquela frase, que todos os seres em todos os mundos sejam felizes, eu estava incluída ali. Então eu só disse para a Baba, poxa, Baba, que todos tenham sentido isso que eu senti. Então são, assim, experiências muito fortes que a gente tem e a gente não esquece. E eu assumi o compromisso. Eu assumi um compromisso com Baba, que eu vou até o fim. Aqui na Terra, até o fim da minha vida, eu estou a serviço dele. Ficamos, né, agora que eu deixei, sempre estive dentro da direção do centro, sempre em alguma coisa, em algum lugar ali, com algum cargo. Agora é que eu, devido à saúde e ao próprio cansaço, né, da idade, no caso, né, eu cheguei à conclusão de que eu não deveria estar, que o centro deveria estar em outras mãos também. E foi aí que eu deixei o cargo, mas continuo lá fazendo tudo. Nós temos a obra do berço, nós participamos, estamos sempre juntos naquilo que tem que ser feito, que deve ser feito no Centro SAI. Existe muito amor, existe muita... Trabalhamos juntos, resolvemos as coisas juntas, conversamos. Então, eu acho que a gente aprende muito isso, a conviver, a respeitar o outro. Tudo que é dito, tudo que é ensinado, é muito bom, é muito lindo. Eu tenho essa preocupação de ter o centro aberto para que as pessoas cheguem e aprendam e tenham essa oportunidade que eu tive de aprender e tentar colocar em prática. É isso, é muito forte, mas eu dou graças a Sai Baba por tudo que ele trouxe de conhecimento, de proximidade comigo, Deus, né? E desde que ele partiu, eu sinto mais ele dentro. Sinto mais a presença dele. Sairá.